Bom, eu estou aqui no meio de profissionais de saúde da prática clínica, não é? Portanto, estou aqui a representar um bocadinho o corpo dos economistas, que nem sempre é muito bem entendido, nem bem amado, sobretudo no Ministério da Saúde, mas com o objetivo de alertar precisamente para a situação muito grave do ponto de vista do financiamento e da sustentabilidade ou da insustentabilidade a que o Serviço Nacional de Saúde chegou e que infelizmente na qual continua. Esta apresentação está neste painel de coordenação e financiamento, não é? Portanto, eu vou-me focar sobretudo na questão de financiamento, sobre coordenação. O António Rodrigues já falou um pouco, a colega Berta Nunes também falará e depois teremos a ocasião de discutir. Mas faço já aqui esta declaração de interesses que me vou focar sobretudo nas questões do financiamento para trazer alguma informação objetiva sobre o que é que se está a passar e como é que isso casa também com o discurso reinante, não é? Quando temos um ministro a declarar que salvou o Serviço Nacional de Saúde, esperaríamos que isso tivesse tradução evidente nas contas públicas do Serviço Nacional de Saúde e vamos ver se é isso que está a acontecer ou não. Portanto, percebermos aqui um pouco o que é isto de sustentabilidade, olhar para a questão da despesa em saúde em termos internacionais, ver como é que o financiamento tem evoluído, nomeadamente nos anos recentes, e o que é que isto significa em termos de poder político do próprio Ministro da Saúde em relação ao Ministério das Finanças, se quiserem, e depois vermos como é que está a saúde económica do Serviço Nacional de Saúde, que tem sobretudo dois setores, o setor público administrativo, que hoje em dia são sobretudo as administrações regionais de saúde, que, enfim, gerem e são responsáveis pela gestão, em conjunto com as unidades descentralizadas dos cuidados primários, e o outro setor, que é o setor das entidades públicas empresariais, aquelas EPEs que aparecem aqui, e que no fundo são, sobretudo, o setor hospitalar e as unidades locais de saúde. Ver o que é que acontece com a questão da dívida e do prazo médio de pagamento, como é que o sistema está a evoluir. Referir também aqui o seguinte, esta apresentação é similar um pouco àquela que eu fiz o ano passado também no Congresso de Práticas Alternativas. As novidades são que há vários dados que estão atualizados, não é? Portanto, nesse aspecto, percebemos qual é a tendência. Só para vos situar, portanto, eu aqui quando falo em sustentabilidade estou a falar de uma perspectiva estritamente financeira. No fundo, aquilo que nos preocupa é percebermos se aquilo que serve para financiar o Serviço Nacional de Saúde, em termos de montante que a sociedade dedica ao financiamento do sistema, é ou não suficiente para cobrir, se quiserem, os encargos que o sistema gera. Portanto, para ser financeiramente sustentável, a atividade do Serviço Nacional de Saúde, que tem estes dois setores que eu vos disse, público administrativo e empresarial, não poderia gerar déficits, não é? Portanto, no fundo, quando nós incorremos na geração de déficits sucessivos, num setor, no outro ou em ambos, aquilo que significa é que, do ponto de vista financeiro, a atividade não é sustentável. Mas também temos de perceber que, quando dizemos que a atividade não é sustentável, há um lado de encargos e há um lado de financiamento. Portanto, se estamos a reduzir os encargos, mas estamos a reduzir ainda mais o financiamento, é óbvio que o sistema não é sustentável, não porque não esteja a fazer um esforço de contenção de custos, mas porque estamos a esticar a manta demasiado e, portanto, obviamente, por mais que encolhamos o corpo, a manta não chega para tapar tudo. Portanto, há uma tónica no discurso atual de que o sistema não é sustentável porque tem demasiados custos. Isso não é verdade. O sistema atualmente não é sustentável, não porque gera demasiados custos, mas porque o seu financiamento foi cortado de tal forma que é impossível comportar a atividade que ele, no fundo, assegura, não é? E que é um investimento na saúde de todos nós, com o nível de financiamento que, em termos de orçamento de Estado, está a ser dedicado. Só chamar também aqui a atenção para uma coisa, que eu, enfim, acho é um bocado irónico, mas acabo por achar alguma graça a isto. Eu integrei uma comissão em 2008 que analisou as questões de sustentabilidade e, na altura, a definição que foi considerada para sustentabilidade tinha a ver com acharmos que existiria sustentabilidade de financiamento se houvesse um crescimento das transferências de orçamento para o Serviço Nacional de Saúde que não agravasse o saldo das administrações públicas, faça um valor de referência, mantendo-se uma evolução previsível das restantes componentes do saldo. A linguagem é um bocadinho técnica, mas só para vos dizer que, portanto, há 5 ou 6 anos atrás, ainda pensávamos que as transferências do orçamento para o Serviço Nacional de Saúde iriam crescer, coisa que não sucedeu, e íamos pensar que havia valores de referência, tirávamos as referências todas, e que haveria evoluções previsíveis nas outras componentes, coisa que deixou de completamente existir. Portanto, para haver sustentabilidade financeira precisamos de um horizonte de alguma previsibilidade e é impossível as instituições serem geridas de forma sustentável quando não se faz a mínima ideia de qual é o nível de financiamento do ano seguinte. Isto é válido para uma empresa privada como é válido para uma entidade pública. Precisamos de algum quadro de segurança quando gerimos o que quer que seja, não é? Bom, mas então em termos internacionais
nacionais, vamos ver se conseguimos objetivamente perceber o que é que se passa, não é? Em termos de despesa total com saúde, em porcentagem do PIB, estas cores aqui no gráfico perdem um bocadinho, tem a ver com as luzes, se calhar. Nós estamos situados aqui, portanto, estes são os últimos dados da OCDE, são do verão passado, e em 2011, que é o último ano disponível, Portugal tinha um total de despesa em saúde face ao PIB de 10,2%. De facto, é um pouquinho superior ao nível médio da OCDE, que é de 9,3%, e também um pouquinho superior aqui ao de Espanha, não é? Temos aqui a Espanha. É mais fácil para aqui. Temos aqui mesmo exatamente à direita da média da OCDE, a situação do Reino Unido com 9,4%, ok? Portanto, eu estou aqui a apontar a Espanha, porque, enfim, é o nosso vizinho e temos algumas similaridades, enfim, a nível cultural, embora os sistemas de saúde sejam muito diferentes, mas também gosto sempre de olhar para o que se passa no Reino Unido, porque, no fundo, foi o Serviço Nacional de Saúde que inspirou a construção do nosso, não é? Com uma base prestadora eminentemente pública. Portanto, de facto, nós estamos um pouquinho acima do nível médio da OCDE, não chega a um ponto percentual, mas aquilo que vemos olhando para o valor que Portugal apresentava no ano anterior, no ano 2010, é que entre 2010 e 2011, em apenas um ano, o nível de despesa da OCDE de facto baixou um pouquinho, mas o português baixou muitíssimo mais. Portanto, fizemos um esforço de redução da despesa total em saúde muitíssimo mais forte do que fez a média da OCDE. Por outro lado, se o nível de despesa em saúde é, enfim, um pouquinho acima da média, não é verdade, repito, não é verdade que isto se deva ao que se passa com a componente da despesa pública em saúde. Isto sucede sobretudo por causa daquilo que se passa com a despesa privada. Bem, as cores aqui estão completamente diferentes das que eu tenho aqui no meu slide, mas o que este slide apresenta é basicamente a divisão do total da despesa em saúde na componente pública e na componente privada, ok? Portanto, as barras de cima são a componente privada, as barras de baixo são a componente pública. E vocês aí provavelmente não vão conseguir perceber exatamente onde é que está Portugal, mas temos aqui a OCDE, ok? Os 34 países da OCDE, e os 34 países da OCDE têm uma percentagem de despesa em saúde que anda nos 72% na componente pública, portanto quase 3/4 da despesa em saúde é assegurada por entidades públicas, Governo ou Segurança Social, conforme a Organização dos Países. Já Portugal está aqui, está bem, nesta barra aqui à direita, da média da OCDE, e temos apenas 65% da despesa pública realizada, da despesa total realizada por entidades públicas. Portanto, estamos significativamente abaixo da responsabilização que o Estado assume noutros sistemas de saúde face à despesa total. Há também outro dado muitíssimo preocupante. Estas barras aqui, enfim, que aí vos aparecem a amarelo, estes 29% no caso português, são uma parte da despesa privada, que é a despesa out of pocket. É aquilo que nós gastamos, não é? A despesa que fazemos com o dinheiro que tiramos do bolso quando vamos à farmácia, quando vamos pagar uma taxa moderadora, aquela despesa imediata no ponto de consumo, que é uma despesa altamente injusta. Há países em que, veem aqui, a percentagem dessa despesa no total é baixíssima, não é? É injusta porque penaliza sobretudo as pessoas com mais baixos rendimentos e mais baixo estatuto socioeconómico, não é? O que é ideal é descontarmos em função dos nossos impostos e no momento em que necessitamos de cuidados de saúde não termos, nesse momento, que despender o nosso rendimento e fazê-lo antes de uma forma progressiva, sobretudo quando pagamos os nossos impostos. Ora, em Portugal, esta percentagem das despesas out of pocket é quase 30%, enquanto que na média da OCDE, temos aqui a tal coluna, anda só nos 20%, ok? Portanto, estamos com mais do dobro, com o dobro, mais 50% daquilo que existe na OCDE. E ainda mais preocupante percebermos como é que esta despesa out of pocket evoluiu nos últimos 10 anos, ok? Nós temos aqui Portugal, portanto, as barras que estão para o lado direito são os países nos quais, nos últimos 11 anos, a componente da despesa no momento de consumo cresceu face ao total da despesa em saúde, e aqui temos os países nos quais, nestes últimos 11 anos, esta componente da despesa out of pocket diminuiu no total da despesa em saúde destes países neste período. Reparem, temos aqui um caso extremo, por exemplo, a Turquia diminuiu 10% a importância da despesa out of pocket. Temos a média da OCDE, em que mesmo assim, neste período, e parte deste período, enfim, foi o período da crise financeira internacional, na média da OCDE a tendência é para a redução da importância da despesa out of pocket. Nós estamos ali em cima, com mais 3 pontos percentuais de importância desta despesa neste período,
e muitíssimo bem acompanhados com a República Checa e a República Eslovaca. São os únicos piores que nós nesta comparação internacional. Portanto, este facto é grave, porque eu já expliquei que esta despesa é muito regressiva, não é? É muito inequitativa, ela está a ganhar peso e, lembrem-se, já estávamos com níveis muitíssimo elevados. Portanto, ela não está a ganhar peso partindo de uma base pequena, ela está a ganhar peso partindo de uma base que ela própria já é muito preocupante. Depois, quando olhamos para a despesa em saúde, não é? Mas ajustada, quer em termos da população per capita, quer em termos das paridades de poder de compra, que são uma unidade que igualiza a comparação entre as diferentes moedas, tendo em conta os níveis de vida relativos dos países, se posso simplificá-lo, nós aqui já não estamos com uma despesa elevada. Temos aqui a média da OCDE, 3.339 dólares americanos em paridades de poder de compra, e nesta comparação nós estamos com 2.619 dólares ajustados em paridades de poder de compra, portanto muitíssimo abaixo do nível médio da OCDE, lá está, quando consideramos o ajustamento quer pela população, quer pelas paridades de poder de compra, e pior que isso, vemos que piorámos em relação ao ano anterior, não é? Passámos de 2.728 e baixámos para 2.619, ao passo que na OCDE este valor aumentou, passou de 3.200 em 2010 para 3.300 e tal em 2011, ok? Portanto, estamos a agravar aquilo que é dedicado, sendo que temos depois a tal componente pública e privada, em que já sabemos que em Portugal o Estado se desresponsabiliza bastante mais do que na média da OCDE. Bom, eu aqui procurei fazer um exercício que era percebermos o que é que está a acontecer ao financiamento que nós, enquanto sociedade, não é, dedicamos a custear, a investir no Serviço Nacional de Saúde. O que temos aqui nesta coluna é algo que é pura e simplesmente tirado dos quadros do orçamento, que é a dotação, aquilo que se designa por dotação inicial do Serviço Nacional de Saúde. É uma verba que todos os anos é definida no Orçamento de Estado como servindo para financiar, sobretudo, a atividade prestadora do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, isto não é nem toda a despesa pública em saúde. Por exemplo, a Segurança Social tem despesa pública em saúde, ou a ADSE também constitui despesa pública em saúde, e isso não entra na verba do Ministério da Saúde, também. Nem é toda a despesa do próprio Ministério da Saúde, é a despesa que dentro do Ministério da Saúde é dedicada às entidades prestadoras. Basicamente, financiamento das ARS e financiamento dos hospitais, das entidades hospitalares, ok? E, portanto, esta assim chamada dotação inicial do Serviço Nacional de Saúde tem tido uma evolução nos últimos 10 anos, que está aqui resumida, e reparem o que é que aconteceu. Há um crescimento relativamente, enfim, constante a partir de 2005 até 2010. Em 2010 há aqui um grande salto que eu já vou explicar, e depois em 2011 temos uma queda enorme que volta a suceder em 2012, em 2013 aparentemente cresce e em 2014 volta a diminuir. E estamos em 2014 com um nível de financiamento dedicado ao Serviço Nacional de Saúde inferior àquele que tínhamos em 2006. Está bem? Portanto, isto só por si, acho que já dá bem nota da gravidade da situação atual. De qualquer forma, há duas ressalvas aqui que é preciso fazer. Uma tem a ver com uma alteração muito importante que houve no financiamento dos subsistemas públicos. Portanto, até 2010, o Serviço Nacional de Saúde faturava à parte as prestações que prestava aos utentes, nomeadamente à DSE e de dois subsistemas da Polícia e das Forças Armadas. Está aqui explicado. Portanto, a partir de 2010, essa faturação específica deixou de existir e, portanto, o Serviço Nacional de Saúde deixou de faturar estes cerca de 550 milhões de euros que, naquele ano, foram incorporados na sua tranche, mas nos anos a seguir desapareceram. Ou seja, houve uma responsabilização do Serviço Nacional de Saúde por continuar a prestar cuidados àqueles utentes, mas sem receber a respectiva contrapartida financeira desde 2010, aliás, desde 2011, porque em 2010 ainda recebeu esse valor à cabeça, em 2011 deixou por simplesmente de receber. Portanto, ficámos com os custos do sistema de tratamento desses utentes, como é óbvio, não é? Os utentes não deixaram de ser tratados, mas deixámos de ter aquele financiamento. Outra ressalva que é importante fazer é que, a partir daqui, a comparação é um bocadinho complicada porque houve uma série de alterações salariais. Houve reduções aos vencimentos logo em 2011, em 2012 desapareceram os subsídios, em 2013 os subsídios foram repostos. Ou seja, este aparente aumento em 2013, na verdade, não o foi, porque em 2013, como foram repostos os subsídios e só isso custou mais de 300 milhões de euros, em números redondos, aquilo que aparentemente era um acréscimo, com esse custo adicional, deixou de ser um acréscimo.
decréscimo. E em 2014, apesar de termos os subsídios por pagar, voltamos a ter uma redução. Só uma questão. É também curioso perceber que existe uma relação entre o nível de financiamento inicial do Serviço Nacional de Saúde no ano e o nível de financiamento final do ano anterior. O que é que acontece? Ao longo do ano, e todos vós estão familiarizados com isto certamente, costuma haver, infelizmente, porque essa necessidade devia ser antecipada e o financiamento devia ser ajustado desde o início, orçamentos retificativos, não é? Já toda a gente ouviu falar dos orçamentos retificativos para a saúde, orçamentos suplementares, recebem várias designações. Portanto, a dotação final tende a divergir daquilo que foi a dotação inicial, exceto se o nível de financiamento inicial for adequado, ok? Portanto, o que acontece é que, normalmente, a dotação inicial é sempre um bocadinho superior à dotação final do ano anterior. Isso é verdade, exceto, novamente, aqui no final do período, em que vemos que a dotação inicial acaba até por reduzir em relação àquilo que o próprio Estado reconheceu que era necessário para financiar o sistema no ano anterior. E reparem, aqui tivemos uma dotação final de 9.600, que tem a ver com aquele programa de regularização de dívidas, mas no ano a seguir o Serviço Nacional de Saúde só teve 7.800 milhões. Portanto, estamos aqui com uma situação muito complicada. Eu fiz aqui um ajustamento para percebermos a comparação entre aqueles anos finais, não é? Temos que retirar este efeito dos subsistemas públicos que eu apresentei sucintamente e também um outro efeito que economicamente não é muito relevante, mas tem algum significado, que é a questão do PIDAC. O PIDAC desapareceu a partir de 2012, ou seja, havia um programa específico para o investimento na administração pública, na área da saúde, que por simplesmente foi extinto e, portanto, passámos a ter que custear essas despesas de investimento com o financiamento corrente. O quadro é um pouquinho confuso, portanto é mais fácil vermos aqui o que é que se passou. Nós temos uma barra amarelo que traduz aquele financiamento inicial tal e qual está nos quadros do Orçamento de Estado, e depois temos esta barra que aí vos aparece cinzento, aqui nos meus slides uma é verde, outra é verde escura, mas pronto, é uma questão de daltonismo, e esta segunda barra traduz o tal ajustamento, que é a redução do financiamento dos subsistemas públicos e a extinção do PIDAC. Reparem, nos últimos anos do período, nós temos aqui os tais níveis de financiamento muitíssimo inferiores aos reais, não é? Portanto, do ponto de vista económico, passou a haver uma divergência a partir de 2010, certo? É quando a barra verde fica menor do que a barra amarela, e aquilo que nós percebemos é que aquilo que é o financiamento aparente do Serviço Nacional de Saúde, na realidade, é muitíssimo inferior, porque temos os tais custos dos subsistemas públicos que passámos a ter que assumir, e estamos, de facto, aqui a níveis muito inferiores aos de 2006. Estamos com níveis de financiamento hoje muito inferiores aos de 2006, regressamos àqueles anos históricos de subfinanciamento do sistema, quando o Serviço Nacional de Saúde, enfim, tinha uma prestação um pouquinho menos abrangente, não é? Sabemos que todos os anos são introduzidas novas terapêuticas e ainda podia faturar à parte aqueles valores aos subsistemas que hoje já não pode. Portanto, a situação de facto é muito grave em termos de financiamento. Se quiserem ver a coisa por outro lado, o serviço tem sido muitíssimo eficiente na capacidade de continuar a dar resposta, apesar destas fortíssimas restrições que tem incorporado. E isto resume exatamente essas percentagens, ou seja, nós temos uma redução, quando lemos o Orçamento de Estado, por exemplo, neste período de 3 anos, 2009 para 2012, de 7,1%, quando fazemos aqueles ajustamentos que eu expliquei, a redução é muitíssimo mais forte, e isto depois tem um reflexo muito grande no endividamento do sistema, que já vamos ver lá mais à frente, não é? E acontece o mesmo aqui para a fase final do período, mesmo quando olhamos para os anos de 2010 2014, em que as coisas já são mais próximas, porque o tal ajustamento dos subsistemas ocorreu em 2010, mesmo assim, de facto, o efeito económico destas restrições, na realidade, é muito mais pesado do que aquilo que aparenta. Aqui fazia uma comparação com o PIB, não vos quero amassar muito, mas é apenas para percebermos que, mesmo quando, portanto, tem aqui a evolução do PIB e, no fundo, aquilo que o financiamento do Orçamento de Estado vale face a este PIB. Quando nós olhamos para aquele valor da dotação sem ajustamento, o ano melhor do financiamento tinha sido 2010. Okay? Neste momento estamos com níveis de financiamento em saúde face ao PIB inferiores aos de 2006. Portanto, quer na perspectiva absoluta, quer na comparação com a riqueza que o país gera, não é? Qualquer que seja a perspectiva, nós estamos muitíssimo pior do que estávamos há 8 anos atrás. Quando fazemos aquele ajustamento que eu resumi, o efeito ainda é pior e percebemos que o ano melhor desta década, em termos de poder da despesa em saúde face à riqueza nacional, foi 2009. Isto também traduz uma saúde em relação ao Ministério das Finanças, não é?
quando dizemos que temos hoje na saúde um ministro poderoso e que é o melhor, o ministro mais bem visto e muito bem visto nas finanças, bom, a verdade é que esse poder e essa capacidade, enfim, que não me cabe questionar a competência profissional, mas cabe-me questionar, enfim, porque é que alguém deixa que o financiamento reduza de forma tão forte, e já vamos perceber que reduziu muitíssimo mais do que aquilo que a própria Troika exigia, não é? Bom, este slide é um bocadinho difícil de resumir, até porque aí atrás não vão ver os números pequenos, mas para perceberem, isto traduz a saúde económica do tal setor público administrativo. Se quiserem, esta conta do Serviço Nacional de Saúde é aquilo que, do déficit do Ministério da Saúde, tem impacto nas contas nacionais. Também, o outro setor das empresas públicas da saúde não entra para o déficit, aquele déficit que ouvimos falar todos os dias, porque faz parte do setor empresarial do Estado. Aliás, o INEF fez um acordo com o Ministério da Saúde em como o déficit das EPS só vai entrar para o déficit das contas nacionais em 2015. Curiosamente, é um ano em que há eleições e, portanto, o governo que vem a seguir é que vai ter que incorporar o déficit das EPS, que continua a ser gerado, apesar de se dizer que se está a seguir uma trajetória de sustentabilidade. Bom, mas este déficit que vem aqui resumido, este saldo da conta do SNS, é aquele que é reportado ao INE e ao Eurostat para as tais contas nacionais, e basicamente esta conta traduz aquilo que, do ponto de vista agregado, o Serviço Nacional de Saúde cobra, de receita, ou tem de financiamento, e gera de despesa. Na receita, a linha mais forte é aquela das transferências do orçamento, enfim, que já analisámos lá atrás, ok? Na despesa, temos várias linhas, mas em que uma daquelas mais significativas entra aqui e que tem a ver com o financiamento das EPS, 4.600 milhões de euros em 2012. Portanto, nesta lógica, as EPS são vistas como uma despesa da conta do Serviço Nacional de Saúde, à qual nós afetamos parte significativa deste financiamento que recebemos do Orçamento de Estado. O que é que, enfim, cumpre aqui realçar? É que nós estamos a falar do universo real. O universo real significa que a quantidade de instituições que estão em cada um daqueles anos não são exatamente as mesmas, porque houve as tais fusões, houve as passagens dos cuidados de saúde primários para as unidades locais de saúde, houve uma série de alterações no sistema que fazem a comparação entre os anos ser um bocadinho complicada. Portanto, o que nós podemos olhar é para alguns anos finais e perceber o que é que se passou. E reparem, aquilo que nós vemos aqui é que temos aqui um grande efeito do tal programa de regularização de dívidas em 2012, mas quando tiramos o tal programa de regularização de dívidas, enfim, vemos a tal redução do financiamento, e depois aqui nas linhas da despesa, o que nós percebemos, aqui olhando para o total da despesa, é que de facto, nos últimos anos, continua a haver reduções de despesa muito fortes, não é? 7,3% de redução de custos é o valor que vem aqui. Também quando olhamos para o saldo, percebemos que até 2007, 2008, houve equilíbrio financeiro. A partir daí, há saldos negativos, fortemente negativos, e só voltam a ser positivos por causa destes quase 2 mil milhões de euros que vieram de trânsito extraordinário para pagar dívidas. O tal financiamento adicional que veio das finanças e que constituiu um orçamento retificativo. Portanto, se os 2 mil milhões de euros tivessem sido inseridos no sistema desde o início, as dívidas não teriam sido geradas e não teria sido possível regularizá-las a posteriori. O que acontece aqui, isso altera aqui um bocadinho o saldo, mas vemos que se anularmos esse efeito, eu calculei aqui o efeito sem o saldo, ele continua a ser fortemente negativo. Há um ou dois aspectos aqui que, apesar de os anos não serem comparáveis em termos de instituições, podem ser comparados. Há um que me choca particularmente, que tem a ver com esta linha que está aqui, produtos vendidos por farmácias. Esta linha resume aquilo que o Estado gasta com as comparticipações dos medicamentos. Ok? Então, quando nós vamos à farmácia, uma receita passada por um médico de família ou por um médico, há uma percentagem que é assumida por parte do Estado e uma percentagem que é paga pelo utente. A percentagem que é paga pelo Estado está aqui resumida. Não tem a ver com a farmácia hospitalar, tem a ver com aquela farmácia de bairro, não é? E reparem, nós estamos com níveis de comparticipação, 1.200 milhões de euros, inferiores aos que tínhamos em 2005, quase 1.500 milhões de euros. Tá bem? Portanto, estamos com um gasto, um investimento enquanto sociedade muitíssimo inferior àquilo que fazíamos em 2005 com as comparticipações dos medicamentos, que é algo que me parece, enfim, um pouquinho chocante, não é? Se é isto que se chama de progresso, há muito que questionar nesta noção. Eu aqui fiz um resumo, precisamente para perceber o que é que está a acontecer, sobre como é que estes objetivos de redução, enfim, que têm sido tão propagados como vindo dos tais compromissos internacionais,
têm adesão ou não a esses compromissos internacionais, não é? Portanto, olhamos aqui para o memorando de entendimento e para as metas que estavam no memorando de entendimento em 2011, porque também sabemos que estas metas, em cada uma das versões do memorando, foram sendo colocadas em fasquias cada vez mais altas, não é? Aquela história de andamos a correr atrás da cenoura e a cenoura está sempre à nossa frente. E, portanto, aquilo que acontece é que temos que comparar com alguma coisa estável e eu comparei com os primeiros objetivos que estavam no memorando de maio de 2011. Nesse memorando havia objetivos de redução de 550 milhões de euros dos custos. Ora, nós, e aqui só estou a olhar para o setor público administrativo, só no setor público administrativo, em 2 anos, reduzimos 1.400 milhões de euros. Portanto, quase 3 vezes mais do que aquilo que exigia o memorando e a troika. Portanto, obviamente, por trás disto há objetivos que extravasam muitíssimo o cumprimento do memorando, não é? Porque senão íamos ficar pelos 550 milhões de euros de cortes e não pelos 1.416 que tiveram consequências seríssimas no sistema e estão a ter. Na área, por exemplo, das comparticipações dos medicamentos, não é? Queríamos reduzir 50 milhões de euros. Ora, acontece que reduzimos quase 500 milhões de euros, quase 10 vezes mais, a comparticipação dos medicamentos do que aquilo que estava no objetivo inicial. Okay? Claro que depois também houve aqui um efeito que foi apertarmos tanto o cinto entre logo no primeiro ano, entre 2010 e 2011, que depois de 2011 para 2012 já não conseguimos reduções tão fortes, porque obviamente o sistema não aguentou continuar a ter níveis de redução tão fortes como tinha tido no primeiro ano. É um efeito pontual, não pode ser um efeito continuado. Mas mesmo também na área do setor convencionado, em que o objetivo era reduzir 10% a despesa com o setor convencionado, eu não vos disse, mas o setor convencionado está aqui nos MCDTs, está bem? Portanto, isto é aquilo que o Estado participa quando nós vamos fazer análise ao setor convencionado ou exames de imagiologia. Mesmo no setor convencionado, a redução da despesa com os MCDTs foi de 17%, portanto, muitíssimo superior aos 10% que a Troika exigia. No outro lado económico, no outro grande bloco económico, não é? Mais ou menos metade dos 4.600 milhões de euros que o Serviço Nacional de Saúde dedica aos hospitais, sobretudo ao setor hospitalar, também há aqui algumas unidades locais de saúde. O que é que se está a passar? Bom, mais uma vez estamos em universo real, portanto a quantidade de hospitais em cada um destes anos não é exatamente igual, como foi havendo industrialização e fusões, etc., mas podemos olhar, por exemplo, para os últimos anos do período e perceber que entre 2011, de 2010 para 2011, os custos reduziram 15%, mas o financiamento reduziu 17%. Portanto, houve uma fortíssima redução dos custos, mas o financiamento foi mais reduzido ainda do que a própria redução de custos que o setor conseguiu fazer. Claro que no ano a seguir, 2011 para 2012, eu não tenho ainda os dados de 2013, o que aconteceu foi que isto não foi sustentável e os custos já não reduziram, aumentaram 6,7%, e o financiamento também teve que crescer, porque não era confortável mantê-lo naqueles níveis tão reduzidos. Em todo o caso, o que se passa é que há uma deterioração do resultado das EPEs. E o resultado líquido está resumido aqui neste gráfico. E aquilo que nós percebemos é que haja muitas EPEs, poucas EPEs, haja troika, não haja troika, haja crise ou não haja crise, o setor está com subfinanciamento crónico, porque senão os resultados líquidos não eram constantemente negativos e tão fortemente negativos, sobretudo nos últimos anos, não é? Que chegámos aqui a níveis quase de 400 milhões de euros de déficit deste setor, que, como vos disse há pouco, só em 2015 passa a ser refletido no déficit das contas nacionais por opções estatísticas e políticas que têm sido tomadas. Portanto, nem sempre há aqui a devida transparência também na revelação destes resultados. Isto resume-nos também a evolução dos custos e dos proveitos destas entidades, e estas entidades estão hoje com níveis de custos inferiores aos de 2009, à altura em que ainda podiam faturar à parte aqueles 550 milhões que eu vos expliquei há pouco e que deixavam de poder faturar. E estamos com níveis de financiamento também próximos dos de 2008, muito inferiores ao que aos dos anos intermédios de 2008 e 2009, em que houve algum maior investimento neste setor do que houve recentemente. Também aqui comparando com o que a Troika exigia, não é? Há o tal valor dos 550 que não estava especificado se era setor público administrativo, setor empresarial do Estado, portanto podemos usar como referência para qualquer um dos casos, e havia também objetivos de redução dos custos operacionais de 200 milhões de euros em 2012, portanto 100 em 2011, mais 100 em 2012, 200 entre 2010 e 2012. Ora, a redução
redução foi de 519, cerca de 520 milhões de euros, portanto muitíssimo superior àqueles 200 que se falava ali, e se considerarmos logo o primeiro ano, 2010 para 2011, foram 834 milhões de euros de redução, que depois foi, enfim, um bocadinho anulada pelo que se passou no ano a seguir, e a redução média do período foi esta. Portanto, mais uma vez estamos muito para além daquilo que eram as exigências, não é, dos nossos compromissos internacionais e, enfim, não há outra conclusão a tirar que não seja, por trás disto, há opções ideológicas de financiamento e de priorização desta política pública da saúde, não é? Quando se decide quanto dinheiro afetar enquanto sociedade ao investimento nela ou não. Bom, os custos, os tais custos, não é? que tinham objetivos de redução de 15%, os custos operacionais, conseguimos ir aos 15,1% no primeiro ano e depois ficámos pelos 9,4%. Portanto, há um esforço marcado e inquestionável por parte do setor da saúde em reduzir custos. O que acontece é que as reduções de financiamento mais do que superam as reduções dos custos e, portanto, obviamente, continuamos a gerar déficits. Tudo isto se reflete na evolução da dívida do prazo médio de pagamento do setor, que começou a ser compilada de forma, enfim, mais organizada a partir de 2007, que foi quando se lançou, na altura, um programa que era o programa Pagar a Tempo e Horas, não é? Era um programa otimista. Passado 2 anos veio a crise financeira e deixámos de pagar a tempo e horas. E o que acontece, e nós vemos isso aqui claramente, é que até 2009 o setor não tinha um volume de dívida muito elevado. A partir de 2009, que é quando se dá aquela alteração ao financiamento dos subsistemas, recordem-se, não é? Que eu falei há pouco, a dívida do Serviço Nacional de Saúde começa a crescer a 2 dígitos. Não é? E esta tendência mantém-se até aqui 2012, quando dá o tal programa de 2 mil milhões de euros de financiamento extraordinário para reduzir a dívida, o tal programa de realização de dívidas, não é? Que foi tão publicitado. Mas, reparem, logo no semestre a seguir, à tal injeção de 2 mil milhões de euros, temos um crescimento da dívida a 2 dígitos novamente. Portanto, claramente há aqui um problema de insustentabilidade gravíssima, com crescimentos do prazo médio de pagamento muito fortes ao longo destes últimos 5 anos, e isso é mais visível neste gráfico, em que nas barras temos o crescimento do volume, não é? E aqui atracejado, se vocês conseguissem ver, era uma barra cinzenta, no meu slide é cinzento, as cores ali estão um bocadinho desfocadas, mas esta barra aqui é o crescimento do prazo médio de pagamento, as barras, esta linha, perdão, é o crescimento do prazo médio de pagamento, as barras traduzem o nível agregado de dívida das EPS, aqui do setor público, do setor, perdão, as barras a roxo são a dívida total e aqui tínhamos as EPS e aqui tínhamos o setor público administrativo. Portanto, a dívida com crescimento explosivo a partir de 2009, em 2012, com um nível inédito superior aos 3 mil milhões de euros, estamos a falar de um financiamento de 7 mil e tal milhões de euros e de um volume de dívida de 3 mil e tal milhões de euros. Portanto, nós estamos com volumes de dívida que são metade daquilo que ou próximo de metade daquilo que o Serviço Nacional de Saúde tem para se financiar o ano inteiro, não é? Portanto, dá bem noção do quão isto é incomportável. A dívida que cai abruptamente quando temos os 2 mil milhões de euros injetados, mas logo a seguir já volta a crescer. Portanto, só para concluir, não é verdade que a despesa pública em saúde em Portugal seja demasiado elevada por comparação com os outros países com os quais gostamos de nos comparar, não é? E com sistemas similares ao nosso na área da saúde. Isso não é de todo verdade. Portanto, a despesa pública em saúde está inclusive abaixo da média da OCDE e, quando consideramos aqueles ajustamentos per capita, etc., estamos bastante abaixo da média. O financiamento do Serviço Nacional de Saúde tem tido reduções muito fortes a partir de 2010, sobretudo, enfim, nos últimos 3 anos, e a manigância, enfim, financeira que houve aqui com a alteração do financiamento dos subsistemas teve um impacto muitíssimo marcado. Mas o sistema fez o seu trabalho, até muito para além, se calhar, daquilo que seria desejável, de contenção de custos. Portanto, a contenção de custos é objetiva, inequívoca e foi levada a sério de forma muito profunda. O que nos leva a perguntar o que é que teria acontecido à sustentabilidade se ao menos o financiamento tivesse sido estabilizado. Não é? Portanto, se o financiamento não tivesse reduzido de forma tão forte, hoje o sistema seria claramente sustentário. O que acontece é que, apesar de ele ter reduzido muitíssimo os seus custos, o que aliás teve impactos depois na dívida, o financiamento reduziu muitíssimo mais. Isto não teve nada a ver com o memorando de entendimento, foi muito para além daquilo que nos era exigido pelo memorando de entendimento, como ficou demonstrado, e teve uma tradução numa evolução explosiva da dívida que está longe de estar resolvida porque continua com tendências para crescer. Portanto, a mensagem que eu queria trazer aqui é que,
Com este problema que estamos a ter em termos de financiamento do sistema hoje em dia, é muito difícil continuarmos a ter um Estado social na área da saúde. E, portanto, tem que haver, de facto, um compromisso político, e o objetivo do Congresso Democrático das Alternativas também é influenciar os compromissos políticos, nomeadamente no próximo ano em que vai haver eleições. Tem que haver aqui um compromisso político muito sério entre os partidos que vão influenciar o próximo governo e dentro do governo, entre aquilo que vier a ser o Ministério da Saúde e a relação de poder com o Ministério das Finanças, para se perceber qual é o nível mínimo de financiamento com o qual estamos comprometidos. Porque se continuarmos com estes níveis de financiamento, uma coisa é certa e segura: Estado Social na saúde, a muito curto prazo, vai ser inviável e impossível, porque o sistema explode financeiramente e não é sustentável. Não que isto tenha a ver com a questão dos custos, porque os custos já foram muitíssimo cortados e esse esforço foi feito, tem sobretudo a ver neste momento, de facto, com o que se passa do lado do financiamento, ok? Ou então, vamos ter que começar a cortar fatias do sistema e acabar com a compreensividade e a universalidade do sistema, mas isso também implica caminhar para um modelo que não é um modelo solidário, não é um modelo inclusivo, não é um modelo coeso e não é aquilo que nós desejamos, ok? Pronto, obrigada. Obrigada.